Bem-vindos à Escola de Paz Eurípides Barçanufo. E como acontece todos os sábados, nós temos uma música que nos acalma, nos tranquiliza e nos faz esquecermos os nossos problemas para nos ligarmos melhor com a espiritualidade. Então vamos envolver a Silvia com muito carinho, que trará um número musical para nós nesta manhã. Os nossos agradecimentos à Silvia, que bravamente resistiu à emoção, né? Ela já tinha falado que essa música traz muitas boas recordações a ela. E que ela falou: será que eu consigo? Conseguiu. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né? À Escola de Paz Eurípides Barçanufo. A Cidinha está falando aqui, a música preferida do Chico Xavier. E será que ela vai falar alguma coisa sobre Chico Xavier hoje? Aguardem, hein? Então sejam todos muito bem-vindos, né? Essa atividade que acontece todos os sábados aqui nos Céus, no horário da manhã, às 8h30, o início, e no período da tarde, às 14h. E tem também as segundas-feiras, a partir das 19h. Das 19 horas. 19h30. Também podem trazer as crianças, aqueles que não conseguirem vir no sábado. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sintam-se muito bem-vindos de estar aqui conosco, né? Aqueles que estão conosco já costumeiramente, sintam-se abraçados por todos nós. E aqueles que quiserem passar por entrevista, ali na entrada, né? Nós temos a Andréia, que vocês podem pedir para ela uma senha que ela vai dar e passa pela entrevista e ali vocês podem fazer tirar suas dúvidas com as entrevistadoras do DEPOI. Essa atividade também é um pouco diferente das demais, porque enquanto os pais estão aqui aprendendo com a palestra, né, as crianças estão lá em cima na evangelização. Então, os pais que estão com criança aqui podem levar as suas crianças para lá. São diversas faixas etárias, né? E são tios que são dedicados a cada faixa etária, dirigindo o ensinamento adequado para essas idades, tá? Então podem dirigir. Se a criança tiver alguma dificuldade de ficar sozinha, o pai pode ficar com eles lá no momento, sem problema nenhum, tá bom? Eu peço também a gentileza de manterem seus celulares no silencioso ou no modo avião, tá bom? E eu acho que o principal, né? O lema da Escola de Paz é educar-se para educar. Então vamos assim. Agradecidos que estamos mais uma vez por esse nosso encontro aqui que acontece todos os sábados. Com certeza, os trabalhadores de Jesus, os nossos anjos guardiães, estão felizes por aqui estarmos nesta manhã, por termos levantado cedo e virmos com esse objetivo de aprendizado,
que é o nosso maior propósito aqui nessa nossa encarnação. Que a espiritualidade possa envolver com muito carinho a nossa expositora desta manhã, que com certeza estará tocando a cada coração as necessidades de cada um nesta manhã, e que possamos também envolver aqueles nossos irmãos que estão a caminho e aqueles que não puderem vir nesta manhã, mas que também possam desfrutar dessa luz. Jesus querido, aqui estamos, em busca do nosso aprendizado, em busca do nosso crescimento e do aumento da nossa fé, que com certeza, ao sairmos daqui, estaremos melhores do que quando aqui chegamos. Muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus. Hoje nós temos como nossa palestrante a Maria Aparecida Borges, de Moreira antes, a Moreira Borges. Ela está presidente dos céus. Ela é tarefeira da nossa casa já de uma longa data, não vou dizer quantos anos, né? Mas faz tempo. Ela atua em várias tarefas aqui da casa, faz palestra também em outras casas espíritas, e ela também faz parte do DEC, que é do Departamento Escolas e Cursos. Então vamos envolver com muito carinho a Cidinha, que nos trará a palestra de hoje, cujo tema é... Tchan, 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 tchan. Bom dia a todos. Eu acho que... Bom dia, agora que eu estou vendo vocês. Eu acho que o Milton já deu a dica, né? E o Itar, ele falou assim, que tema você gostaria de falar? E aí, como eu estava estudando um pouco a biografia de Chico Xavier, aí eu falei para ele, vamos falar sobre ele, né? Que, aliás, é o patrono aqui do nosso Salão Chico Xavier. E aí, essa semana inteira, eu sentia uma emoção muito grande. Porque falar dele é uma ousadia. E eu falei, meu Deus, onde eu me enfiei? Porque por mais que eu me esforce, por mais que eu tente passar, é um dos espíritos mais abnegados que nasceu aqui no Brasil. Acho que todos, né, assistiram já um filme, né, com a biografia dele. Mas quando a gente fala na biografia, é uma coisa muito efêmera diante, porque se nós pensarmos, Kardec, Leon Denis, vários, logo naquele período, né, do século XIX e XX, Kardec, Leon Denis, Gabriel Delaunay, tantos outros, mais no âmbito da Europa. E quando o Espiritismo chega ao Brasil, começou lá na Bahia, né, a divulgação, médicos que foram estudar homeopatia e que conheceram a doutrina espírita, trouxeram ela para cá. Porém, esse espírito, Chico nasceu em 1910, dia 4 de abril de 1910. E ele veio com a missão de revelar a vida no mundo espiritual.
Kardec trouxe a estrutura, a base, o esqueleto, né? A estrutura da doutrina espírita. Então, trouxe todas as revelações, as leis divinas, trouxe através do livro dos Espíritos, todo o questionamento, toda uma parte filosófica sobre o que é Deus, a existência do mundo, a vida em outros planetas, a Gênese. Aí o Evangelho nos revela toda a parte ética e moral do homem de bem na Terra. E é através dessa prática que nós conseguimos galgar a nossa evolução espiritual. Trouxe a regulamentação com os livros dos médiuns, porque a comunicação entre encarnados e desencarnados, a influência dos espíritos sobre nós e nós sobre eles, né? Porque todos somos espíritos. A única coisa que muda é uns estão vestidos da carne e outros não. Então, há uma influência recíproca. Nós também influenciamos os desencarnados através do pensamento. Então, tudo e do sentimento. Então, houve toda essa composição com Kardec. Mas quando chega Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido, foi assim registrado, ele nos revelou como é a vida, a continuidade da vida no mundo espiritual. Acho que eu sei que muitos já conhecem a infância dele, mas que a gente possa resgatar rapidamente. Ele era filho, né, de João Xavier e filho da Maria João de Deus, que até aqui em São Bernardo, a gente, ali, não sei se vocês conhecem, no bairro Assunção, tem o GEM, e na época, como era, estava surgindo o bairro, e ali o GEM junto, não sei se vocês conhecem, é o Grupo Espírita Emmanuel. O seu Rolando conseguiu pôr o nome de uma das ruas, uma das travessas onde o GEM se localiza, homenageando a mãe de Chico Xavier, tem a rua que chama Maria João de Deus, né? E ali, quando Chico Xavier vinha para São Bernardo, ele se hospedava numa casinha ali que ficava atrás do Grupo Espírita. E havia um jardim com rosas, muito lindo. Então, Chico, ele era uma criança que tinha 8 irmãos, com ele 9. Era uma família muito humilde. A mãe era lavadeira, o pai vendia bilhetes da loteria. E então, quando ele fez 5 anos de idade, a mãezinha dele partiu para o mundo espiritual. E ele, como eram muitos irmãos e o pai não tinha condições de cuidar e educar, os filhos ficaram espalhados. E o Chico foi morar com a madrinha, a dona Maria Rita. Só que a dona Rita, eles eram todos católicos, todos eles, a família do Chico, o Chico, todo mundo. E ela era uma pessoa que devia ter, naquela época quase não havia diagnósticos, né? Então ela era uma pessoa perturbada psiquicamente e
estava tudo certo. Né? As pessoas não tomavam uma providência como hoje, né? A gente usa o recurso das clínicas psiquiátricas, medicações, não havia. Então, ela era assim. Desculpa interromper, gente. Alguém está com um Creta preto, placa 9198? Passou um carro da prefeitura, parece que está em cima da calçada, eles falaram que precisa tirar, senão vão guinchar. Por favor. Desculpa. Então, ele foi morar com ela e ela era uma pessoa assim que tinha essas perturbações psíquicas. E por esse desajuste, o Chico várias vezes ia até o jardim da casa e quando lá ele começava a chorar, com 5 aninhos de idade, a mãe dele, a Maria João de Deus, aparecia para ele. E dizia que era para ele ter paciência, que era para ele obedecer à madrinha, que ela sabia o que era o melhor para ele. E ele fala, mas ela me deixa sem comer. Ah, meu filho, não tem importância. Aí até um dia ela pediu para ele fazer uma prece, porque ele estava com muita fome. Ela, calma, que vai aparecer o alimento. De repente entra um cachorro no quintal, um cachorro até grande, que ele ficou assustado. E aí o cachorro trazia um jatobá na boca. E o cachorro soltou o jatobá. E aí ele foi embora. Ela, agora, meu filho, pegue, misture com água, que é um excelente alimento. E assim ele fez para passar fome. Mas, pela ingenuidade dele, ele foi contar para a madrinha o que tinha acontecido. Ah, para quê? Ela, católica, achou que ele estava tomado pelo demônio. E a partir de então, ela começou a espetar garfadas no abdômen dele, para expulsar o demônio. E não deixava que ele tirasse o garfo. O garfo tinha que ficar pendurado. E com isso, ele sofria muita dor. Não era só espetar, ela não deixava tirar. Então, ele tinha várias feridas no abdômen. E ela também cuidava de um sobrinho. Ela não tinha filhos, ela cuidava de um outro sobrinho. E esse sobrinho estava com uma ferida na perna. Na época não existia médico, ainda mais lá em Minas Gerais, em São Leopoldo. O que aconteceu? Chamou uma benzedeira. Aí a benzedeira falou assim, só tem um jeito. Uma criança tem que lamber a ferida. Aí ela olhou bem para o Chico e falou assim, serve ele? Ah, serve, ele é criança. E aí a mulher prescreveu que por 3 semanas teria que ser lambida a ferida pelo Chico. Ele correu para o quintal chamando a mãe dele. Você escutou o que está acontecendo? E aí, Maria João de Deus, calma, meu filho. Você está tendo a chance de praticar a caridade. Mas, mãe, eu vou ter que lamber uma ferida. Melhor lamber a ferida do que você estar com a ferida. E ela nunca estimulou ele a revidar. E aí a gente fica pensando, né? Às vezes os nossos filhos, quando chegam em casa, que brigaram com o amiguinho, que apanharam, enfim, o que muitos pais fazem? Não traz desaforo para casa, não deixa ninguém te fazer de bobo. Não é assim que a gente orienta os nossos filhos? E, no entanto,
Olha o que Maria João de Deus fazia. Estimulava sempre aquilo que no Evangelho é dito. Se o seu inimigo te bate no rosto, ofereça o outro lado. Não é que a gente vai falar, olha, você bateu aqui, bate aqui. Mas o que é o outro lado? É justamente a compaixão, o não revidar. E era isso que Maria João de Deus estimulava o Chico. A não revidar, a trabalhar a humildade, a resignação. E aí a gente fica pensando, né? Cada um de nós aqui tivemos a nossa infância. E com certeza muitos de nós passamos por momentos também que a gente se sentiu humilhado, destratado, não considerado, não é mesmo? Sejam por nossos amigos ou até pelos nossos familiares. Às vezes a gente também passou. Não precisamos lamber ferida de ninguém, né? Graças a Deus. Mas por que será que o Chico teve que passar por esses desafios? E a ferida sarou, viu, gente? O menino sarou. Então, a gente percebe que o sofrimento, que muitas vezes a gente acha que é um castigo, na verdade, nos prepara para o futuro, para como nós enfrentamos os desafios que virão. Há alguns anos atrás, a gente teve uma aula com um professor, o nome dele é André Luiz Peixinho, e ele falava sobre as doenças. Porque normalmente o espírita tem o hábito de falar assim, nossa, fulano perdeu a perna. Aí fala, ai, sabe Deus o que ele fez com essa perna no passado? A gente não tem essa mania, gente, de tirar, ou até com a gente. Ai, por que eu estou com essa doença? O que eu fiz que eu estou com essa doença? E aí ele dizia que nós espíritas, né, porque somos muitas vezes, nós interpretamos de uma forma errônea a lei de causa e efeito. A gente interpreta na forma do olho por olho, dente por dente. Quer dizer, é uma visão mosaica, né? Ainda antes de Cristo. Naquela época, a humanidade precisava desse ensinamento, porque nós éramos muito brutos, muito agressivos. Então, naquela época, a gente precisava do olho por olho, dente por dente. Mas aí veio Jesus. E o que Jesus veio ensinar? O amor. O amor cobre a multidão de pecados. Então, se ele nos ensinou isso, ele veio nos ensinar que se nós aprendermos a amar, os nossos pecados estarão perdoados. Vocês imaginem se essa lei de causa e efeito funcionasse no mundo espiritual? Um soldado que matou 100 pessoas, porque estava na guerra e precisava. Aí ele ia ter que ser morto 100 vezes, porque ele matou 100 pessoas. Não funciona assim. A lei de causa e efeito no mundo espiritual é muito diferente de, por exemplo, eu pegar aqui os engenheiros, eu pegar uma bolinha e jogar como se fosse de boliche, eu sei que a bolinha vai alcançar uma distância de acordo com a força que eu fizer com a minha mão. Isso na física material. Na espiritualidade não é assim. Tanto que se a gente olhar a vida do Chico, ele então passou por tudo isso e se nós vermos, ele sempre esteve doentinho. Ele nunca gozou de uma saúde plena.
ele teve problema na visão, que teve 1000 cirurgias. Aí, com 60 anos, ele começou a ter angina. Ele tinha problemas pulmonares, teve tuberculose. Quando ele teve tuberculose, ele estava bem desanimado. Ele estava num período da vida que ele tinha sido muito desrespeitado na sua mediunidade. As pessoas diziam que ele estava rico, ganhando o dinheiro dos livros vendidos. E todos nós sabemos que ele tinha 2 ternos, sendo que um foi roubado, e ele usava sempre um sapatinho velho, nunca teve carro, quer dizer, naquela época nem tinha, né? Mas ele sempre teve uma vida muito humilde. Tudo que ele recebia, ele nem recebia, porque ele já doava diretamente para a Federação Espírita Brasileira, que distribuía para várias instituições espíritas. A FEB sempre foi responsável por todos os livros publicados dele. Então, a gente vê, e ele estava assim, num período que um jornal americano disse que ele era o secretário dos fantasmas, porque ele ganhava dinheiro com revelações. Então, isso tudo abateu ele como ser humano. E ele veio a contrair a tuberculose. E foi diagnosticado que estava tuberculoso. Então, um dia ele estava sentado no degrau da casa dele, onde ele sempre morou, e tristinho. Daqui a pouco aparece Emmanuel. Que é isso? O que está acontecendo, Chico? Eu estou muito mal, estou muito fraco. E daí? Vamos trabalhar. Não aguento, eu estou muito fraco. E aí, Emmanuel começou a dizer a ele todo o trabalho. Chegamos tanto tempo, vai deixar mais da metade sem fazer. E você vai deixar tudo para trás? E o trabalho que nós aqui na espiritualidade tivemos, você não pode desencarnar agora. Ele, mas eu estou fraco, eu não aguento. E aí o Emmanuel disse para ele, pode deixar, essa noite nós vamos resolver isso tudo. Aí o Chico, né? Tá bom. Quando foi à noite, Emmanuel veio buscar o Chico. E aí levou ele para passear em muitos campos. Então, ele visitou, aí Emmanuel disse assim, vou te levar para você visitar os campos do Pai. Então, ele vislumbrou plantas magníficas, de várias cores, de várias texturas, de uma beleza que os olhos dele iam se encantando. E cada uma das plantas tinha um buquê, um odor, um perfume diferente. E aquelas árvores, tudo muito bem cuidado, aquele céu azul, radiante, com pequenas nuvens, um sol muito delicado. Aquele ambiente que ele passou, na visão dele, por algumas horas ali, sendo tratado pela natureza. Ele voltou. Quando ele acordou, ele já estava bem melhor. E em dias ele estava curado da tuberculose. Emmanuel disse, agora vamos continuar e para de gracinha. E Emmanuel, todos conhecem, né? Quando Emmanuel se apresentou para o Chico, porque ele tinha 21 anos de idade, quando, eu estou indo e vindo, né? Porque ele começou a primeira psicografia do Chico foi Parnaso Além Túmulo, onde vários
poetas brasileiros e portugueses vieram se manifestar. E, inclusive, há um autor que teve uma pesquisa na USP que eles compararam, Cunha, eu esqueci o primeiro nome, e ele, esse pesquisador, comparou os poemas encarnado e desencarnado, e tinha uma grande semelhança. Então, ele começou com elas, né, com essa, e poema, a pastar, eles começaram com 30. E aí, Emmanuel falou uma frase muito célebre, né, que os espíritas usam muito no âmbito da mediunidade, que é, quem sabe? Fala mais alto. Disciplina, e ainda ele repetiu, aí, porque ele perguntou, o que eu preciso para desenvolver a mediunidade? Aí, oração, perfeito. Aí Emmanuel disse assim, disciplina, e o que mais? Disciplina, mas tem mais alguma coisa? Sim, disciplina. O que Emmanuel queria dizer, né? Que se você assume aquele compromisso mediúnico, você tem que levar a sério. Por quê? É como a gente, quando a gente marca um encontro com um amigo. Olha, a gente se encontra domingo lá em casa. Aí você esquece, vai embora, e o amigo chega, você nem tá. Igual a música do Adoniran Barbosa, né? Devia ter deixado um bilhete na porta. Então, a gente percebe que o compromisso mediúnico, a espiritualidade conta com você. E isso é fundamental, essa disciplina. E o Chico tinha essa disciplina. Mas ele era um ser humano que às vezes ficava doente, às vezes desanimava. Todo mundo conhece a história do avião, né? Que ele estava viajando, porque houve um período que o Chico viajou bastante. Não como o Divaldo, né? Que foi para inúmeros países. Mas no período que ele psicografava com o Valdo Vieira, que na época era médico, né? Depois o Valdo Vieira foi para uma outra linha do projecionismo. Mas, enquanto isso, eles psicografavam juntos. E era uma mediunidade tão interessante, porque o Valdo Vieira ficava numa cidade e o Chico noutra. Eles psicografavam uma página uma página outra. Vocês imaginem, não era uma continuidade do assunto. Só que quando eles juntavam, tinha o conteúdo. Então, por exemplo, mecanismos da mediunidade foi assim, evolução em 2 mundos foi assim, libertação foi assim, pensamento vivo também foi assim. Não é o I Vida, é um outro. Antologia, vários livros eles psicografaram juntos. E nesse período, como o Valdo Vieira era médico, ele tinha um relacionamento com os Estados Unidos. E aí o Chico iam os dois, né? E aí, numa das viagens, o avião começou a ter muita turbulência. E o Chico falou, pronto, agora eu vou morrer. E aí todo mundo gritando, e ele começou a gritar também, fale-me, Nossa Senhora, morrendo de medo que ia morrer. Aí chega Emmanuel, fala, mas o que é isso, Chico? Que gritaria é essa? Ai, o avião vai cair, eu estou morrendo de medo. Tenha santa paciência, fique enchendo a cabeça das pessoas com a sua gritaria. Faz favor de morrer com decência. Né? Então, e aí ele contou isso no famoso Pinga Fogo. Muitos aqui não tinham nascido. Eu também. Eu até assisti. E olha lá, né? É verdade.
quer ir direto, né? Sem desencarnar. Então, se vocês tiverem oportunidade, esse pinga-fogo, eu esqueci o ano que foi o pinga-fogo. 71? Deixa eu ver. Ele tinha 60 anos, então em 70. Olha lá, 71, 70. 1970. Então, ele era um programa normal e que durou mais de um dia. Foi direto. Durou 24 horas e não sei quantos minutos. O programa que duraria 2 horas. Então, está no YouTube, viu, gente? Esse chama Pinga Fogo. E são várias perguntas que as pessoas fazem. É fantástico. Ontem eu estava até pegando um pedaço, né? Tem até transcrito. Se a gente procurar, também tem transcrito o Pinga Fogo, não só ele falando. E ele fala de vários assuntos atuais. E ele encerra o programa fazendo um poema que se chama Segundo Milênio. Então, você vê lá, naquela época, o espírito faz um poema, que foi esse Cunha, que eu esqueço o primeiro nome dele, e que a família dele estava assistindo, e quando ouviram ele fazendo a poesia, a família telefonou dizendo que identificavam, porque era a mesma forma que ele desenvolvia os poemas quando encarnado. Então, a gente percebe que Chico, ele tinha todo esse lado da revelação. Então, por exemplo, Emmanuel, todos nós conhecemos os livros Ave Cristo, Renúncia. O primeiro romance que ele escreveu foi Paulo Estevão. Então, também, mas o primeiro foi Paulo Estevão. Aí depois foi há 2000 anos, depois foi há 50 anos depois. E Renúncia. Aí depois dessa série, ele começou com... ele fez Paulo Estevão, ele tinha 20 anos. Então, olhem a riqueza dos detalhes. Então, a gente vai percebendo que as obras dele... Então, teve um período dos poemas, aí teve um período dessas biografias mostrando as reencarnações, né? São vários livros mostrando a sequência das reencarnações. Por exemplo, o próprio Emmanuel foi Manuel da Nóbrega. Né? E Emmanuel conta isso para o Chico, como foi outras encarnações. Aí há o período da série de André Luiz, onde André Luiz relata o próprio resgate dele de sofrimento quando ele desencarnou, até ser um tarefeiro na colônia do Nosso Lar. E numa das perguntas do Pinga Fogo, uma pessoa fala assim: olha, a espiritualidade fala que tem vida em Marte, mas as sondas americanas, russas, nunca acharam vida nenhuma lá. E aí o Chico responde com a maior naturalidade: alguém aqui na Terra, mesmo do Brasil, se uma sonda, era um armazém, né? Naquela época a gente falava venda. Ele tinha uma venda e o Chico era balconista. E aí, no início, muitos espíritas, muitas pessoas frequentavam por conta, porque ele se tornou presidente do primeiro centro espírita que o Chico fundou, que se chamava Luiz Gonzaga. E com isso, mas depois caiu, o padre começou a instigar as pessoas a ficarem contra eles,
seu Felizardo e o Chico. Então, a venda faliu. E o seu Felizardo ficou numa pobreza extrema. Tanto que quando ele morreu, o Chico não se conformava, que não tinha dinheiro nem para comprar o caixão. E aí ele começou a pedir para todas as pessoas, foi batendo de porta em porta para que as pessoas contribuíssem para ele comprar o caixão do senhor Felizardo para ser enterrado. E aí contam que tinha um mendigo cego que, quando ficou sabendo tudo que ele tinha arrecadado, ele foi dar para o Chico e eles conseguiram enterrar o senhor Felizardo. Porque Chico tinha uma imensa gratidão, porque ele tinha contribuído para o desenvolvimento mediúnico dele. Então, meus queridos, a gente vê que, porque abraçamos a doutrina espírita, onde nos esclarece sobre a imortalidade da alma, sobre a reencarnação, sobre a existência de Deus, que Jesus veio trazer o amor, que as famílias, os laços de família são fundamentais para a evolução do planeta. Mas nada disso nos abstém da dor necessária para o crescimento. A dor, ela não é um castigo, mas a dor nos centra. Ela faz com que a gente reflita sobre o significado da vida. Quando nós estamos muito oba-oba, faz parte. Mas, como o doutor Bezerra de Menezes nos dizia, nós não estamos aqui em férias. Nós estamos aqui para evoluir. E a gente, por enquanto, só evolui sofrendo, porque ainda é o nosso momento espiritual. Nós ainda não conseguimos evoluir quando está tudo fluindo. A gente só lembra de Deus quando o calo aperta, como diz o outro. Mas que a gente não veja a dor como punição, mas como uma alavanca para que a gente se centre, observe o que nós estamos precisando crescer e continuar. Como o Chico, que tinha momentos, né, que ele fraquejava, porque era um ser humano, mas se reerguia. Então, a grande sabedoria é a gente não ficar sentado na beira do caminho. Mesmo com dor, mesmo com sofrimento, sigamos adiante. Eu só... eu quero... mas aí vale como prece, pode ser? Pode, Itar? Gente, é uma das preces preferidas minha. Ela está no livro No Mundo Maior. E Eusébio, assim como nós, ele está reunido com um grupo de espíritos com o propósito de servir no bem, de serem homens de bem, admitindo todas as nossas fraquezas, mas com a vontade, né, como disseram os anjos, quando os pastores foram visitar Jesus ao nascer. Paz na terra aos homens de boa vontade. Esses somos nós. Nós fraquejamos, nós resmungamos, mas estamos aqui. Levantamos cedo, trouxemos nossos filhos, ou quem não trouxe, veio cedo, porque quer ser um homem de bem. Eu sou míope, eu sou o contrário. Eu sou míope, eu sou o contrário. Eu tiro óculos para ler. Isso.
Então vamos todos fazer uma grande viagem. Uma viagem onde estavam essa comunidade de espíritos que estavam propostos a trabalhar na terra. Nós estamos tal qual aquele campo que Emmanuel levou Chico Xavier. Um campo de flores maravilhosas, de várias cores, todas cores muito delicadas. Sentimos o perfume de cada uma delas. Uma brisa suave. E o sol, com sua luz tênue, que aquece os nossos corações. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando, confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e as lágrimas da redenção constituem adubo generoso. A floração de nossas sementeiras, todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal. Robustece-nos a resistência, poderoso Senhor. Ampara-nos a fragilidade. Corrige-nos os erros. Esclarece-nos a ignorância. Acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, cada vez mais. Que assim seja. Os nossos agradecimentos à Cidinha, que nos trouxe tanto aprendizado nesta manhã e que finalizou com essa prece. Realmente toca os nossos corações e que possamos estarmos alertas, acordados, né? Nós temos uns recados para dar. O primeiro recado é sobre o diálogo fraterno.
É uma atividade que acontece aqui todas as manhãs, toda terça-feira, no período das 9 às 11 horas e no período da noite das 19h30 às 21h30. São para aquelas pessoas que se encontram em situação de luto, na perda de um ente querido, de um familiar bem próximo, e que funciona da seguinte maneira: são formados grupos, as pessoas se reúnem nesses grupos e ali tem o desabafo. Ela conta o que está acontecendo, se ela não quiser também contar, ela pode só ficar ouvindo, né? E é um alívio para os corações. Então, as pessoas que tiverem interesse, né, podem vir nesses dias ou passar pelo DEPOI, pegar o encaminhamento, que também ela possa passar a frequentar essa atividade. E o nosso outro recado é sobre os associados dos céus. Todos vocês são associados? Não? Então aproveite a situação. Associem-se. É uma oportunidade que a gente tem de colaborar com os céus da forma de associado. São contribuições voluntárias que podem ser feitas mensalmente. E a pessoa, com essa colaboração, parte dessa renda vai para a IAM, que são para as 350 crianças que são assistidas pela nossa casa. Então, vale a pena fazer essa contribuição, e não só para as crianças, mas também para a melhoria das nossas instalações. Que nós temos as nossas manutenções, né? E isso requer recursos. Então, por isso que a gente pede para que associem-se. É fácil de fazer essa inscrição. A Lúcia aqui na secretaria tem as orientações como deve ser feita, né? Pode ser feita também pelo site do CELS diretamente, que é no cels.org.br. E o terceiro recado é sobre o quadradinho de lã. Então são aqueles quadradinhos de 20 por 20 que são feitos, né, em crochê ou tricô, e que a pessoa pode depois, ao finalizar, trazer aqui para que as pessoas que fazem parte da tarefa Mãos e Fada façam essa costura, né? Aí você vai falar: puxa, mas eu não sei fazer tricô e nem crochê. Não tem problema, você pode trazer a linha e a lã, que essas trabalhadoras também fazem os quadradinhos para que possa reverter em trabalhos manuais, e depois são colocados à venda, e toda essa renda também é revertida para a IAM, tá? E mais um recado extra é o seguinte: inúmeras crianças, parece que a maioria que estão lá na evangelização, estão sem cartão. Então a gente pede que as crianças, os pais, né, se dirijam ao DEPOI para obter esse cartão. Ah, mas ele já terminou o cartão, não precisa mais. Mas é sempre bom dar um retorno de como está a criança, se ela já está melhor, né, através da entrevista. E lá as nossas entrevistadoras vão dizer se está tudo ok ou não, né? Então, por favor, não deixe de, se não der hoje, na próxima, né? Acho que hoje não dá mais porque já encerramos, mas no próximo sábado, passar pela entrevista e dizer como é que estão as crianças, tá? Mas nada impede que elas não tomem assistência espiritual sem o cartão, tá bom? Um bom final de semana a todos e até o próximo sábado. E não percam, amanhã nós